Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do 90 Dias Após a CLT. E hoje nós temos o tema Como eu larguei a CLT para empreender. Primeiramente, galera, quero mostrar para vocês o meu local de trabalho, para vocês entenderem que a gente não começa com tudo das melhores formas, com todos os melhores equipamentos. A gente começa de baixo e vai subindo. A gente faz acontecer, certo? Ali atrás, ó, vocês estão vendo aquelas bolas ali? São um dos produtos que eu vendo na minha loja online e o meu local de trabalho. Olha, galerinha. Notebook, tela, impressora, outra impressora, livros e várias coisas. Galera, esse é o meu local de trabalho. Eu trabalho do meu quarto, mas eu não deixei, né, de empreender porque eu não tenho as melhores circunstâncias, não tenho os melhores equipamentos, não tenho as melhores condições. Eu apenas comecei, porque é isso que a gente tem que fazer. Não importa a condição, não importa a forma, não importa como. A gente tem que começar, porque você tem que fazer o que você gosta. Se você deixar para depois, você nunca vai começar, porque o depois sempre vai ficar para depois e depois e depois, e aí você não começa. Certinho? Então bora lá mudar o nosso cenário pra gente ir pra nossa conversa, tá bom? Até mais. Pessoal, passando no início do vídeo aqui para explicar para vocês o porquê não tava tendo vídeo, tá? Esses últimos dias. Eu tava com uns assuntos pessoais para resolver e também eu fiquei um pouquinho doente esses últimos dias. Não tô 100% ainda, mas retornamos aí com os vídeos, tá bom? Peço desculpas e continuemos aí com o vídeo, tá bom? Então bora lá, pessoal. Vamos começar a nossa conversa. Como que eu, né, larguei a CLT para enfim empreender. Já tive uma pequena, né, história sobre isso, já contei no último episódio, mas agora a gente vai se aprofundar. Como que eu troquei o fixo, né, pelo variável, pelo imprevisível, enfim. E vamos lá conversar sobre isso. Então, há 3 anos atrás, uma pessoa, né, me indicou para um serviço e eu, né, fui lá e conversei e tudo mais, fui contratado para esse serviço. De primeiro momento não fui contratado, né, como CLT, né, carteira assinada, essas coisas. Foi apenas uma prestação de serviço, né, por algum tempo, foram, se eu não estou enganado, 8 meses para isso, até que enfim eles efetivaram e assinaram, né, a carteira, né, e aí enfim eu me tornei o CLT, né. E nesse momento eu comecei a trabalhar, né, e nunca tinha trabalhado, foi a minha primeira experiência de trabalho de carteira assinada, né, mas de trabalhar para ganhar dinheiro, essas coisas, já tinha feito, né, e quando eu assinei realmente a carteira, se eu não estou enganado, eu tinha 16 anos, né, e minha primeira experiência com questão de horário para entrar, horário para sair, essas coisas, que todas as vezes que eu trabalhei, tinha, né, esse horário para entrar e para sair, mas não era todos os dias, eram sempre prestações de serviço, né? A função que eu exercia eu era auxiliar administrativo, só que não fazia só essa função, né? Só auxiliar administrativo, você fazia só essa área? Não, eu não fazia só essa área, né? Eu estava em várias outras áreas, inclusive eu fazia o trabalho pesado. Não vou citar aqui nome de ninguém, entendeu? Não é esse o intuito, mas fiz muito mais do que deveria, muito mais do que estava, né, na minha função. A minha rotina era como a de todo CLT, né? Eu comecei trabalhando meio período porque eu estudava, né, de manhã, e aí depois, né, de estudar de manhã eu ia pro serviço, eu entrava 1 hora, se eu não estou enganado, saía às 5, entrava 2 e saía às 6, não me lembro mais, não tenho mais essa recordação, mas era um horário de 4 horas, e aí fazia, né, e tudo, né, para chegar no final do mês e ganhar o meu salário. E foi assim por muito tempo, né, de meio período, até que eu terminei, né, a escola, né, o colégio, e enfim, completei o ensino médio, e aí eu fui contratado para tempo integral. E aí eu comecei faculdade, na verdade não era uma faculdade, né, era um curso técnico, né, que eu comecei um pouquinho antes de terminar o ensino médio, ele foi, né, integrado ao ensino médio, né, curso integrado. E aí quando eu terminei, já não era mais integrado ao ensino médio, né, mas continuei o curso. E comecei uma faculdade também, né, engenharia de software, mas a faculdade está trancada porque infelizmente eu não tive tempo como trabalho CLT. Então, como eu falei para vocês, se vocês acompanharam o episódio, né, o dia que começou, tenho que
11 dias, né? Vamos contar assim, que eu saí da CLT. Então, é uma experiência ainda que eu vou tentar retornar a fazer a faculdade. Mas são 11 dias, né? Então eu tenho que pensar e tal. Agora que eu tô tendo essa liberdade. E não é tanta liberdade porque com a loja online, com os outros empreendimentos que eu tenho, a minha vida também continua corrida. Ah, você não pensa em fazer faculdade? Não, eu penso sim, tem faculdades que eu quero fazer. Igual eu sou técnico em informática, né? O curso, né? O curso técnico que eu comecei a fazer no ensino médio, na verdade, é um curso, né, de TI, né, de técnico em informática. Esse eu consegui terminar. Só que a faculdade não, eu infelizmente tive que trancar porque não tinha tempo. Ou escolhia, ou trabalhava, ou escolhia estudar. Então, foi até por isso que eu deixei a CLT, para focar mais em mim, porque infelizmente não dá. É muita exigência, é muito trabalho, é pouco reconhecimento, é um ambiente horrível, que pelo menos no meu trabalho era um ambiente horrível, né? Assim, não com, igual eu já falei no antigo episódio, não com os meus colegas que estavam ali diretamente, mas com a galera que trabalhava lá também na empresa, né? E acabou que eu não quis mais isso. E diante de todas essas coisas, com o incômodo, eu falei, chega, e é isso, eu quero mudar. E enfim, eu escolhi empreender. Cara, eu tinha inúmeros pensamentos antes de tomar essa decisão, porque essa decisão eu já vinha pensando dela há muito tempo, já tinha muito tempo que eu pensava nisso, né? E até tomar essa decisão. Mas o meu medo era, e se não der certo? Cara, e eu fiquei pensando um milhão de coisas, várias coisas, e será que sim, será que não? E enfim, eu falei, cara, se eu ficar aqui só pensando, se eu ficar só, não sei o que, isso, aquilo, eu não queria começar. Então eu comecei, falei, é isso, não é isso que você quer? Então faz, batalha e vai dar certo. E, enfim, eu tomei a decisão, né, de sair da CLT e empreender. Por que eu tô um pouco olhando para cá? Porque tem uma pautazinha só com os tópicos, né, que eu vou abordar nesse vídeo, que eu coloquei só para não esquecer, né? E pesou muito na minha decisão como estava o trabalho, a minha rotina, tudo o que estava acontecendo. Porque eu tinha tempo para trabalho, trabalho e trabalho. Não tinha tempo para mim, entende? E aí foi quando eu falei, não, eu não quero mais isso, eu quero ter tempo para mim, eu quero ter tempo para mim estudar, se eu quiser estudar, seja o que for, eu vou estudar, entendeu? Se eu quiser trabalhar para mim, eu vou trabalhar para mim, e eu tomei essa decisão. Mas antes de largar a CLT, né, eu já tinha a minha lojinha, a RA Produtos. Eu já tinha colocado a minha loja em prática, então antes de tomar essa decisão de sair, você saiu nas escuras? Não. Eu comecei a minha lojinha e naquela lojinha eu comecei a vender e a gente vende até bem, né? Então eu vi ali uma grande oportunidade de falar, olha, eu posso sair e posso continuar com a minha lojinha, tem os outros empreendimentos, tem investimento, tem várias coisas que eu posso estar fazendo, certo? Então, assim, graças a Deus, foi um start que eu tive em mim, né, de falar, isso não é pra você e agora você precisa seguir o seu rumo, né? E o que eu aprendi nessa transição foi maravilhoso, porque eu aprendi que eu precisava cuidar de mim, entende? Eu tava me deixando de lado, eu tava fazendo só pros outros e não fazia pra mim, sabe? E foi quando eu entendi que eu precisava fazer as coisas pra mim. Eu, Fabrício Gabriel, precisava pensar em mim um pouco, de empreender. E o empreender, ele te dá muita oportunidade, dá, mas ele também dá o dobro de trabalho que você tem na CLT. Porque você é o seu marketing, você é o seu financeiro, você é tudo. Aí muita gente fica... eu já vi vídeos, né, no Instagram, essas coisas, colocando para os empreendedores, mas você não pode ser o seu financeiro, você não pode ser o seu marketing, né, só você ser tudo, porque assim você tá prendendo a sua empresa. Cara, infelizmente tem gente que não tem essa oportunidade, porque se você paga uma pessoa, você não tem dinheiro para pagar, e como que você vai fazer, entende? Então assim, são coisas que o empreendedor tem que arcar dia após dia, e é muito maravilhoso esse desafio, sabe? Então, assim, eu acho que isso foi o que eu aprendi, isso foi o que me motiva, porque é um desafio diário, é uma autocobrança muito grande, então eu só sei que é eu por eu mesmo. Se eu não fizer, não tem venda, não tem nada, eu não faço nada. Agora, se eu fizer, se eu estiver lá todo dia, se eu fazer as coisas, se eu fazer meu marketing, se eu gerir as minhas finanças, eu sei que eu vou conseguir.
entende? Então, assim, pra mim, isso vale muito a pena, né? E eu não faria nada diferente. Eu acho que assim, a experiência do CLT foi válida para hoje, no meu empreender, enquanto eu estou empreendendo, me ajudou, entendeu? Me ajudou a entender como que uma empresa funciona, me ajudou a entender, ainda mais que eu era uma pessoa que estava realmente direcionada a quase tudo, né? Então, assim, me ajudou a entender como que uma empresa funciona, como que eu posso gerir o financeiro, como que eu posso gerir tudo. Então, assim, foi uma experiência horrível, CLT? Não. Só foi algumas coisas e que todo trabalho vai ter, seja empreendimento, seja CLT, todo trabalho vai ter alguma coisa que você não vai gostar. E tudo bem, você tem que seguir, né? E assim, você, cara, que quer, seja empreender, seja trabalhar na CLT, vá em frente, siga seus sonhos. Porque, cara, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso é trabalhar. Quando você trabalha com o que você gosta, cara, é surreal. E você trabalhando para você mesmo é uma coisa, você trabalhando para os outros também é outra coisa. Então é você ver o que está dentro do seu coração. Os dois têm crescimento, os dois têm possibilidades, os dois têm tudo. Mas é isso. E aí, nos próximos episódios, galera, eu vou trazer os meus erros antes de empreender. E no outro vídeo eu vou trazer meus erros depois de empreender. E aí depois eu vou mostrar para vocês como que funciona os meus empreendimentos. Quais são realmente. Vou explicar tudo para vocês, certo? Então, deixar só uma frasezinha final para vocês. Trabalhar com quem amamos nos salva, certo? Nos cura e nos liberta. Basta você saber o que você procura. Cara, trabalhar nos salva. Trabalhar com o que amamos nos salva, nos cura e nos liberta. Isso foi algo que eu aprendi, né, nessa trajetória de vida. E isso é uma grande verdade. Então, você tem que trabalhar com o que você gosta, para você entender o que tem dentro de você. E eu tô aprendendo isso. E é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Quando você trabalha com o que você gosta, com o que você ama, é algo surreal, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, né? E bora pra cima e play no empreendimento.